Olá, meu nome é Luiz Eduardo Cassuia, diretor comercial da Cassuia Inteligência Agronômica. Sejam muito bem-vindos à Semana Mestres do Manejo, uma série de vídeos 100% online e 100% gratuita, onde você vai descobrir como ser um mestre do manejo na prática, ter previsão de lucro e rentabilidade, sabendo exatamente como manejar pragas, doenças e fertilidade do solo, para as culturas da soja, milho e algodão, de maneira prática, tendo acesso à nossa experiência de mais de 30 anos e mais de 300 mil hectares de lavouras acompanhadas. Talvez você tenha se formado recentemente e esteja entrando para o mercado agora, sentindo o peso da concorrência, ou já esteja trabalhando, mas com dificuldades de avançar em conhecimento para alcançar uma condição melhor de vida, e ainda não saiba ou não tenha percebido a importância de ser um mestre agronômico ou um mestre do manejo. Por isso, antes de continuar o vídeo, vamos refletir. O que seria um mestre agronômico? E o que um verdadeiro mestre do manejo sabe fazer? O mestre do manejo, ou mestre agronômico, é aquele que sabe identificar uma praga ou uma doença antes dela se instalar na lavoura. Sabe pegar o ponto ou a quantidade inicial, momento-chave, para ele entrar com o defensivo antes da praga ou doença começar a causar dano. Ele sabe o limite da intervenção, quando, como, onde e por que aplicar um defensivo, porque também sabe monitorar. Um mestre do manejo sabe quais são os princípios ativos e quais combinações serão mais eficazes dependendo da situação. Sabe fazer planejamento preventivo para evitar doenças com base no que está acontecendo em sua região ou monitoramento de rotina. Mas também sabe a vital importância que a nutrição e a fertilidade do solo têm para a produtividade e para a resistência da planta. Ele sabe que essas duas áreas andam juntas e, portanto, tem o conhecimento necessário para fazer uma recomendação nutricional equilibrada para a sua região e cultura. Sem esquecer que o verdadeiro mestre do manejo sabe identificar sintomas, monitorar ou prevenir o crescimento de nematóides no solo. Ou seja, um verdadeiro mestre do manejo é aquele que está presente no campo, seu ou do cliente, e que, sobretudo, sabe exatamente o que deve observar quando estiver lá. Agora você já sabe como é um verdadeiro mestre do manejo, mas talvez você não saiba que o custo para manejar pragas e doenças nas culturas da soja, milho e do algodão representam hoje, entre produtos e operacional, em torno de 40% do custo de produção. E se não bem manejados, podem trazer prejuízos da ordem de 30% a 90% no campo. E talvez você esteja se perguntando, como você pode prever a rentabilidade, sendo que pragas e doenças são imprevisíveis, ou se não sei como será o clima? Eu também teria essa dúvida se eu não fizesse parte de um time de consultores responsáveis por manter a produtividade de 24 clientes em 310 mil hectares, com 18% acima da média regional nos diversos estados que a Cassuia atua hoje. E a verdade é que existem alguns pontos-chave que a maioria dos engenheiros agrônomos e proprietários rurais não enxergam quando vão fazer o seu planejamento de safra, que é a avaliação e cálculo de custo-benefício dentro de um planejamento. Os consultores da Cassuia irão te mostrar isso hoje e também ao longo da semana nas aulas exclusivas. Mas primeiro, queria que você conhecesse um pouco mais da nossa história, para você entender como a Cassuia Inteligência Agronômica partiu do zero para se tornar uma das maiores consultorias de resultados agrícolas do país. Olá, seja bem-vindo à Semana dos Mestres do Manejo e hoje aqui a gente vai conversar com o Luiz Henrique Cassuia, que é diretor-geral da Cassuia Inteligência Agronômica, e com o Rogério Inoi, que é também diretor técnico. A gente vai conversar aqui um pouco sobre como a Cassuia Inteligência Agronômica se tornou hoje uma das principais consultorias aí do Brasil. Começando pela história pessoal de cada um, pode ser? Lógico. Primeiramente, agradecer. É um grande prazer, Jô, estar com você. Nós começamos, eu me formei em 1986. Começamos trabalhando em fazenda, 2 anos em fazenda, muito novo. E nós começamos lá no Paraná. Nós tínhamos uma das fazendas que nós atendíamos no Paraná.
a segunda ficava no Mato Grosso do Sul, divisa com o Paraguai, e uma no Paraguai. A outra ficava em Goiás, antigo Gurupi, hoje é Tocantins, e uma em Paragominas, no Pará. E eu atendia isso, o começo da minha história, atendendo isso tudo eu gosto de falar muito que era tudo de Fiat 147. E era lavoura de soja, era lavoura de arroz, gado, tinha bastante gado no Pará, e também frutas. Então esse foi o começo nosso lá. Eu fiquei por 2 anos trabalhando em fazenda, foi para mim uma passagem muito importante, porque eu tive muito conhecimento. E dentro desse conhecimento, só na área de gado, eu tive o grande prazer de conhecer a Ana Maria Primavesi, que foi uma dos ícones nessa área de pastagem. E eu tive a oportunidade de trabalhar com ela, inclusive, numa das palestras dela. Então isso para mim foi muito marcante. Mas aí uma das questões nossa foi que o proprietário queria me levar para São Paulo. Morar em São Paulo para coordenar as fazendas já na época. Eu tentei por 6 meses, mas São Paulo é São Paulo. E o meu perfil não é para cidade grande. Então, São Paulo é um ritmo completamente diferente. Eu fiquei 6 meses em São Paulo e pedi para sair e voltei para o interior, aqui em São Pedro do Ivaí. São Pedro do Ivaí nós montamos o primeiro escritório de planejamento na época, né? Nem consultoria. E de lá foi uma história que a gente começou. Em 1988, eu comecei a trabalhar com algodão, naquela época lá. E tinha já, a nossa história começou com área digital já, nessa época. Por quê? Nós compramos um computador, era desse tamanho, era enorme. E eu gastei, na época, só para você ter ideia, um projeto de 500 hectares de soja, só para investir na área digital. E a Cocari, que era uma cooperativa que tem até hoje lá, nem a cooperativa tinha computador. Então o pessoal vinha fazer os projetos tudo no computador que eu tinha no escritório. Então aí nós começamos, e comecei a ter clientes nessa época bastante, foi aumentando, e clientes desde 1988 e 94 eu tive a grande oportunidade de conhecer o professor e doutor Auro Lantman, que é da Embrapa. Solos, e eu falei assim, fui visitá-lo na cara dura, cheguei na Embrapa e falei assim, eu queria desenvolver uma área de consultoria. E ele falou, o que você faz? Eu falei, eu sou agrônomo, contei um pouco da minha história, o que eu fazia, realmente agrônomo de campo, né? Ele falou, olha, gostei, eu vou desenvolver a área de solos, você vai desenvolver a área de proteção de plantas. E nós fomos ter o nosso primeiro cliente lá em São Miguel do Iguaçu. Então eu andava, na época, já 400 e poucos quilômetros para atender a primeira área realmente de consultoria, que nós fizemos lá. E aí fui pegando mais bagagem. E a partir daí, o 95, eu fui a primeira viagem, 94, 95, eu fiz a minha primeira viagem para o Cerrado também. Fui conhecer a região de Campo Novo do Parecis, ali a região de Primavera do Leste, e vim até a Bahia conhecer. Eu e outros colegas rodamos aí, nós estávamos em 5 no Monza e viemos conhecer a Bahia. Aí gostamos muito daqui, já tinha um cliente nosso, que era o seu Roberto Bolonini, que é o meu primeiro cliente lá do Paraná, que desde 1988, e ele continua cliente nosso até hoje. Ele mudou com os filhos dele para cá e nós viemos conhecer. A partir daí, nós começamos a ter uma interação muito maior com a Bahia. Em 1996, eu comecei a vir com mais frequência para a Bahia, pelo menos uma vez, 2 vezes por ano. Em 2001, eu resolvi mudar para a Bahia, mas fiz um trato com a minha esposa. Nós temos 3 filhos, e aí ela ficou 1 ano lá, e eu vim para cá e fiquei 1 ano morando sozinho aqui. E aí, depois de 1 ano morando sozinho, ela veio com meus filhos para cá. E de lá para cá, nós estamos até hoje na Bahia. Começamos com 1.750 hectares aqui. Trabalhei para outra consultoria muito boa. Peguei uma bagagem muito boa nesse sentido. E a partir de 2010, nós fundamos a Caçu Inteligência Agronômica. Ela era a primeira Caçu Consultoria, e a partir de 2015 ela virou Caçu Inteligência Agronômica, porque nós temos outros projetos
que a gente tem, a gente pode escorrer e falar um pouco o que nós fizemos. Legal, Caçuia. E nessa sua trajetória, né, até chegar aqui na Bahia, qual que é o momento que foi mais difícil, assim, que você considera profissionalmente, na sua história? O começo sempre é muito difícil, né, Josi? O começo, primeiro, a gente não tinha certeza das coisas, a única certeza que a gente tinha é que queria crescer profissionalmente. Primeiramente, a gente nunca pensa no lado financeiro, quer crescer profissionalmente para que a gente possa mostrar resultado para os nossos produtores. E o grande desafio era uma imensidão de área dessa aqui e a gente ter o conhecimento para tudo isso, porque o Cerrado é muito dinâmico. O Cerrado, ele te dá muitos desafios e eu tinha que estar muito atualizado. O que eu fiz também quando eu cheguei aqui? Trouxe um notebook, comprei um notebook zerado, comprei um GPS, comprei outras coisas, que também aqui era um pouco de novidade isso na época. Então, isso para nós, a gente sempre gostou muito dessa área digital, dessa área de inovação, para que a gente pudesse sempre trazer novidades para o produtor. Isso é uma coisa que para nós sempre foi muito importante a gente estar. É o que eu falo muito para os meus filhos, a gente nunca pode correr atrás, a gente tem que estar sempre na frente, correndo na frente. E é isso que nos impulsionou bastante. Uma história que marcou bastante, Josi, foi quando eu trouxe a minha esposa, meus filhos para cá, mês de janeiro, e nós fomos num domingo almoçar na casa de um amigo e chegou o final da tarde, começou a chover bastante e as estradas eram muito ruins naquela época. E nós voltamos e a hora que nós entramos na estrada estava muito cheia de água. Eu tinha uma caminhonete F1000 na época e a minha esposa falou assim, não, melhor a gente parar por aqui, não sei. Falei, não, deixa que eu conheça a estrada. E fui desviando e caí num buraco muito grande. E meus filhos eram pequenos, nós caímos nesse buraco e começou a entrar água dentro da caminhonete. E aí veio que tivemos que sair, andar muito, pedir socorro, tudo. E um gerente, Ocimar, na época, nos ajudou bastante, pegou a caminhonete, nós demos uma volta lá e voltamos para levar minha esposa e meus filhos para casa que nós estávamos posando dentro da fazenda. E eu peguei um trator junto com o operador, o Manuel, e nós fomos buscar a caminhonete. Cheguei em casa, 1h pouco da manhã, tomei banho, meus filhos já dormindo, minha esposa tinha botado eles para dormir, e a minha esposa chorando. Aí ela falou assim, o que nós estamos fazendo aqui? Falei para ela que é um desafio da nossa vida. E que Deus estava testando nós. E se nós passássemos daquilo, a gente ia se dar bem. E graças a Deus, desculpa. Não, fica tranquilo. E graças a Deus, nós estamos aqui até hoje. Nós estamos com os filhos todos formados, muito bem. Nós continuamos muito bem. Crescemos, eu já tenho um neto hoje. E isso para nós foi um desafio, talvez eu acho que o maior desafio da nossa vida. Nós já passamos por dificuldade anteriormente, sabe? E os desafios sempre foram parte da nossa vida. E graças a Deus hoje, principalmente o que eu falo, José, principalmente a minha esposa esteve sempre do meu lado, sempre do nosso lado, dos nossos filhos. E ela foi a grande batalhadora, incentivadora para que a gente pudesse, na nossa profissão, estar dando o melhor de si. E isso, eu só tenho a agradecer ela e os nossos filhos por toda a educação que ela deu para os nossos filhos. E isso faz... Se não fosse isso, nós tínhamos voltado para o Paraná e nós não teríamos, talvez, lógico, a vida que nós temos hoje. Mas é que eu falo para você, o começo para todo mundo, a gente sabe que o começo para todo mundo aqui foi muito difícil. Imagino. E a gente percebe bastante isso, né, Caçuia? A presença muito forte da família aqui de vocês, né? Hoje você tem os 3 filhos trabalhando com você, então eu imagino o orgulho que deve ser, né, para você poder trabalhar com toda a família. Muito legal, Caçuia. Obrigada. Rogério, conta pra gente também um pouquinho da sua história, como é que foi a escolha aí pela profissão, a sua origem. Bom, eu sou nascido no Paraná, né? Uma cidadezinha próxima lá de São Pedro do Ivaí, chamada Borrasópolis, né? Só que minha família se mudou para Marumbi, né?
E daí fui estudar agronomia e tal, né? Daí a gente plantava maracujá, né, Caçuia? Foi quando eu conheci o Luiz Henrique Nossa, você se conheceu Caçuia. daquela época. Em legal. 96 ou 98. 96, 97, por aí. Tinha uma turma de São Pedro que queria plantar maracujá e a gente tinha um plantio até relativamente grande de maracujá. Quase 10 hectares, né? Que é grande. E daí eu conheci o Luiz Henrique lá, né? Daí não se falamos mais e tal, né? Aí com o passar do tempo, né, eu já estava formado e em foi acho que em 98, eu vim dar uma visita aqui a convite do meu cunhado, né? Ele falou, vamos lá para Bahia conhecer, né? Eles estavam abrindo as terras aqui. E daí eu vim junto, né? Aí a gente veio numa F1000 e eu e ele na caçamba, né? Era uma viagem divertida, né? Na verdade. E viemos aqui conhecer, né? E ficou, né? Aí em 2000 eu resolvi sair de casa, trabalhar na propriedade da família, né? E já tinha um bom tempo que eu tinha formado, eu formei em 1994 lá na Universidade Estadual de Maringá, né? E daí eu resolvi vir para cá, né? Porque eu vim para cá para trabalhar em fazenda só, né? Difícil assim, né? No começo, eu não tinha costume com a região, não tinha costume nunca fui empregado na vida, né? Nunca tinha sido empregado. Aí a adaptação foi meio difícil e meu cunhado e minha cunhada conversaram com o Wilson Rorita, né? Que é um dos irmãos lá do grupo Rorita. E me arranjaram um estágio lá, né? Para trabalhar de monitor de pragas, né? Aí eu fui conversar com ele falou assim, se você aguentar aí, a gente dá um jeito de colocar você em alguma coisa melhor, mas vai ficando aí pra você aprender, né? Porque eu gosto de gente de campo, né? Tá, falei, vamos ficar aí, né? Trabalhei bastante, sofri bastante, mas aprendi muito, né? De monitor no outro ano eu fui para coordenador de aplicação, né? Coordenador de campo. E fiquei mais por 2 safras nessa função, né? Fiquei ao todo 3 safras no Grupo Rorita. Foi uma época de extremo aprendizado, assim, né? Dou um valor imenso isso aí. E nesse prazo encontrei com um amigo meu da mesma cidade, né? O Pavese, que me perguntou assim, né? Você não quer trabalhar comigo, né? Eu já estava trabalhando numa outra empresa de consultoria, né? Na época já era bem grande. Saí do Grupo Rorita, né? E comecei a trabalhar com consultoria na safra 2003-2004, né? Foi uma época difícil, assim, né? Porque a gente estava... Né, a época não ajudava muito também, né? Aqueles anos foram bem difíceis para a agricultura, né? Mas eu fiquei no grupo até 2008, né? Foi quando eu resolvi sair dessa empresa de consultoria, entre 2007 e 2008, e daí fui trabalhar, né, com o Caçuia, né? A gente já tinha se encontrado por aí, né, também, voltado a se encontrar, né? E a gente foi formatando aí uma parceria que dura até hoje, né? Graças a Deus. Foi a safra 2007, 2008, então vão fazer... Nossa, 12 anos. 12 anos, né? Que a gente está aí trabalhando junto, né? Em parceria, né? Foram anos bem proveitosos, né, Caçuia? Graças a Deus. Não deixei nunca de trabalhar em fazenda, amo trabalhar em fazenda, né? É o que me motiva, é o que me move, né? E, assim, nem que não me pagasse, talvez eu ainda ia gostar de trabalhar em fazenda, né? Sim, é a base do agrônomo, né? Mas assim, que nem estava ouvindo a história do Caçuia, né? A Bahia é muito disso, né? Que todo cerrado é cheio de história de sacrifícios pessoais, né? Onde todo mundo deu sua parcela de trabalho, né? Vamos dizer assim, sangue, suor e lágrimas, né? A Bahia e assim como outras regiões de cerrado, é construída de história, né?
histórias pessoais, sacrifícios pessoais, né? E se hoje a gente está aqui, né, figurando entre os estados que tem, pelo segundo ano, a maior média de soja do país, né? Então é porque é tudo um resultado de muito empenho, né? Muito sacrifício, né? Às vezes, as pessoas falam assim, mas vocês produzem fácil, né? Produzem bem, né? Mas ninguém sabe que isso aqui é um dos climas mais hostis que existe na agricultura brasileira, né? Nas regiões agrícolas, e que a gente mostra, né, safra a safra, né, Luiz, que a gente tem muito mais do que só clima, né? Nós temos, além do clima, muito empenho, muito conhecimento, né, aplicado, né? A Bahia é feita de muito esforço, né? Somado a muita tecnologia, né? E nossa empresa, né, é focada em tecnologia, né, e no conhecimento, né? Como vocês acabaram de conferir, a história da Caçua Inteligência Agronômica não foi um caminho fácil, mas foi justamente por ter vencido todos esses desafios, erros e acertos, que hoje temos a possibilidade de levar a mais e mais pessoas, assim como você, que está nos assistindo agora, esse conhecimento acumulado durante toda essa jornada. Conhecimento esse que faz a diferença na vida de nossos alunos, como Daniel, engenheiro agrônomo, consultor técnico comercial, que nos conta como foi sua experiência com Mestres do Manejo. Olá pessoal, prazer estar falando com vocês. Sou o Daniel Fernandes, 33 anos de idade, engenheiro agrônomo com muito orgulho, aluno do curso Mestre do Manejo. Atuo como consultor técnico comercial na distribuição de insumos, focado nas culturas principalmente da soja, do algodão e do milho. E fiquei sabendo do curso Mestre do Manejo através das redes sociais da Caçua, onde que eu já acompanho há algum tempo. E pessoal, o curso Mestre do Manejo, ele tem acrescentado uma bagagem enorme na minha carreira profissional, um conhecimento muito enriquecedor nas culturas da soja e principalmente na cultura do algodão, que é uma cultura desafiadora, uma cultura que se aprende com ela a cada dia, né? E você ter a oportunidade de estar tendo aulas com consultores do nível, do gabarito da Caçua Inteligência é uma oportunidade indescritível. Esse curso, ele conta com uma plataforma, é muito fácil o seu manuseio, as aulas online, elas são gravadas, o material técnico é um material de excelente qualidade, onde eles mostram para a gente o que a consultoria está trazendo, que ela se enriqueceu de conhecimento durante os 30 anos deles. Então isso aí é passado para a gente, que é um material enriquecedor. E pessoal, a gente falar de investimento, eu acho que o custo ele é irrisório ao conhecimento que esses profissionais têm a agregar na nossa vida profissional, na nossa carreira. Eu acho que é muito difícil você ter a oportunidade de mesmo você fazer uma pós-graduação, que você levaria aí um ano e meio, e como se diz, a gente está numa plataforma onde que as aulas vão ficar disponibilizadas 2 anos para a gente, então a gente vai ter a oportunidade de ver e rever várias vezes, para aquele conhecimento estar gravado mesmo na cabeça da gente, para a gente poder colocar em prática, e você ter aulas online para você tirar a dúvida com aqueles profissionais. Então eu acredito que seja irrisório esse investimento em relação ao conhecimento, a bagagem que ele tem a trazer para nós. Eu recomendo esse curso para todos os amigos de classe, da classe agrícola, em geral, o pessoal da agronomia, o pessoal que atua na área técnica, na área comercial, na pesquisa, os técnicos agrícolas, os monitores que estão no campo no dia a dia, são profissionais fundamentais. E aqueles também, gerente de fazenda que está ligado à área agrícola diretamente, também aconselho e sugiro aos professores dos cursos de agronomia, para que eles possam ter sempre mais conhecimento para estar passando para os seus alunos. Obrigado à Caçua Inteligência Agronômica por eu poder participar desse evento, desse curso, que com certeza vai ficar marcado na minha vida profissional. Agradeço ao Daniel pela confiança e, no fim das contas, fortalecer o setor e as pessoas
é o que nos move e nos traz significado ao nosso trabalho. Vamos conferir agora a primeira parte do conteúdo exclusivo dessa semana, começando pelos pontos principais que garantem o sucesso do manejo de pragas e doenças com o Luiz Henrique Caçuia e o Rogério Inoue. Bom, falando um pouco de desafios, né, que vocês comentaram do oeste da Bahia, e entrando mais para a área agora de pragas e doenças, manejo de pragas e doenças, que também é o forte de vocês aqui, né? Agora que vocês têm a experiência de 30 anos, eu acho que fica mais fácil vocês, e com certeza, irem nas propriedades e enxergarem pontos cegos, né, que normalmente os agrônomos ou os consultores, proprietários, não enxergam em relação a esse manejo. O que vocês poderiam falar, assim, tanto quanto doença e pragas, que o pessoal normalmente deixa passar, pontos cegos tanto de manejo quanto de monitoramento, de repente? O que vocês poderiam comentar sobre isso? Bom, essa eu acho que é uma parte fundamental hoje, que a gente está falando do mestre do manejo, um bom monitoramento. Eu acho que esse é fundamental, uma coisa que a Bahia e outros, principalmente Mato Grosso, faz. Hoje, só para você ter uma ideia, nós temos para cada 800 hectares de algodão, a 1.000, nós temos um técnico agrícola. Para cada 2.000 a 3.000 de soja e milho, nós temos um técnico agrícola. E isso nós fazemos questão, e tanto eu quanto o Rogério e toda a nossa equipe, de treinar esse pessoal. Por quê? É muito importante o técnico ou agrônomo identificar, saber separar uma septória de uma mancha-alvo na fase inicial, que depois que ela está bem instalada é muito fácil, mas bem na fase inicial. Manchal, septória e cercóspora, por exemplo, que cuxe. Os 3 sintomas e septória são muito parecidos, mas como é que eu vou separar depois? Isso nós estamos dando a dica, pessoal. Como é que eu vou separar o que é uma helicoverpa de uma cloridia virense, que é a antiga lagarta maçã, Heliotis virense antiga? Então, isso a gente aprendeu. Porque quando você separa uma helicoverpa de uma cloridia virense, é 30% a mais de dose que eu tenho que usar para uma ou menos. Se eu errar, eu estou utilizando o produto errado na dose errada e eu vou ter um prejuízo, infelizmente, para o produtor. Se eu fizer a recomendação errada, o produtor vai errar e ter prejuízo. Se ele errar na doença, não vai fazer o fungicida certo. Então, isso nos mostra que, primeiro, um bom agrônomo, um bom consultor, ele tem que ter uma visão geral da coisa. E para ele ter essa visão geral, ele precisa de ferramentas na mão dele. Primeiro, ele precisa, logicamente, de conhecimento. Tanto o conhecimento teórico quanto o conhecimento prático. Porque isso é uma coisa que fica... A gente, quando sai da faculdade, a gente tem muita teoria. Mas, o que eu falo isso para todos os técnicos, todos os agrônomos que a gente conhece, a prática no dia a dia que vai nos ensinar. E tem um ditado muito claro de um professor que ele falou, o que é lavoura? É a sombra do produtor todo dia na lavoura. É a sombra do agrônomo, é a sombra do técnico todo dia na lavoura. É só assim que a gente consegue fazer com que a lavoura desenvolva e produza bem. O que quer dizer isso? Sombra, eu tenho que estar todos os dias. Eu tenho que ter o conhecimento, tenho que ter ela aqui na palma da minha mão. Eu nunca esqueço quando eu fui visitar uma fazenda Confiança que o Rogério atende hoje. Pela primeira vez, o nosso gerente lá, que é o Luizão, ele me falava, um cara que pouco estudo, mas ele me falava, talhão 3, talhão 5 foi tantas toneladas de calcário dolomítico, esse foi calcário calcítico. Ele sabia exatamente a data, a tonelada e o ano que tinha sido aplicado. Ou seja, ele tinha a lavoura exatamente na mão dele. Eu falei, é com esses caras que nós temos que aprender. Porque esses caras que têm tudo na mão hoje, o conhecimento, é isso que precisa. É o comprometimento do técnico, é o comprometimento das pessoas que têm. É isso uma coisa que nós pregamos muito para os nossos técnicos. Comprometimento. Você tem que ter o olho de dono da lavoura. Isso é o mais importante de tudo, porque quando você vai para uma lavoura e você chega lá, primeiro você reza, agradecendo que você está lá dentro para ter uma boa produtividade. E segundo, que as pessoas sejam comprometidas com aquilo. Porque a pessoa, a partir do momento que ela está comprometida, ela tem comprometimento com aquilo que ela está fazendo, teoricamente ela vai ter sucesso e principalmente o produtor vai ter sucesso. E assim todo mundo tem sucesso. É isso que nós queremos. É isso que nós enxergamos, não é, Rogério? Isso aí. Uma coisa interessante, assim, que eu sempre costumo falar para as nossas equipes, né, Josi, assim, que o nosso grande patrão não é o cara que está lá na cidade, não é o proprietário, né? São as lavouras, né?
quem paga a conta, quem paga o nosso salário, quem nos mantém, né, são as lavouras, né? Então, se você não cuidar bem da lavoura, né, você não recebe, né? Quer dizer, você não sobrevive daquilo. Então, o que eu sempre passo para eles. Então, respeita a sua lavoura, né? E cuide dela, porque dela vem o teu sustento, né? Não é o patrão só repassa aquilo para você, mas o teu grande patrão é um pé de soja, é um pé de algodão, é um pé de milho, né? Então, cuide daquilo, né? Porque aquilo ali é que te sustenta, né? Uma coisa interessante, assim, em relação a manejo, né? Pautado no que o Caçuia falou, né? Assim, a grande importância da gente identificar os focos iniciais, né? A gente identificar as entradas das pragas, os focos iniciais de doenças, né? Então isso é primordial, né? Depois que o negócio desandou, que apareceu lá, não tem mais jeito, né? Assim, todo controle depois que que a doença ou a praga entrou em níveis elevados, torna-se muito difícil, né? Agora, quando você aprende a detectar as entradas, né, os pontos iniciais, assim, né, isso parece fácil, mas não é, né? Quando a gente consegue obter uma eficiência muito boa de todo o manejo, né? Mas se você deixa a praga ou a doença evoluir dentro da lavoura, né, você vai ter duas coisas, né, negativas, né? O teu controle não vai ser bom e o prejuízo é certo, né? Então, identificar o início das infestações, né, é essencial, né? E só uma pessoa, né, um monitor, um técnico, um agrônomo, um gerente bem treinado, né, com o olho bem calibrado, né, vai conseguir fazer isso, né? Depois que o negócio está lá aparecendo, mancha grande, prejuízo, todo mundo já sabe, né? Agora o início é muito difícil, né? E uma coisa importante isso que o Rogério está falando é o seguinte também, que eu falei que nós temos técnicos que nos auxiliam todo no campo, mas tanto eu quanto o Rogério, o Guilherme, o Márcio, o Igor, o Daniel, que estão no campo direto fazendo essa consultoria, nós entramos em todos os talhões. O nosso dia a dia, é que eu falo, de segunda a sexta é visitar a lavoura. Esse é o nosso dia a dia. Sábado, o que nós fazemos? Ou nós vamos para o nosso campo de pesquisa ou nós temos reunião aqui no escritório de atualização. Então, isso é a nossa vida. Esse é o que nós fazemos. É isso que nós sabemos fazer bem. E é isso que nós queremos repassar o nosso conhecimento para o mestre do manejo. Uhum. Em relação a, falando sobre isso, o pessoal tem muita dúvida em relação a time de aplicação, né? O Rogério deu uma introdução aqui, que é justamente você pegar o negócio no início, né, Rogério? E para pegar no início, o que você recomenda assim, de frequência de estar entrando numa mesma área para avaliar esse início? E, de repente, pontos, né? Quantos pontos você recomenda aí o pessoal tá observando? Josi, Para assim, ter uma boa segurança no time. a questão de quantas vezes, a frequência de monitoramento, eu acho que vai de cada fazenda, né? Mas um número interessante assim, né? Você pegar uma lavoura de algodão, por exemplo, 2 vezes por semana, pelo menos, né? Então, a cada 3 dias você está gerando monitoramento, você está entrando lá, né? Na soja a gente era um pouquinho mais flexível, né? Então, a gente pensava lá uma vez por semana, talvez. Mas, hoje tem muita fazenda, né, que trabalha só com soja e milho, né? Eles fazem monitoramento na mesma frequência que faz monitoramento para algodão, né? Então, a cada duas vezes por semana, o monitor lá, o técnico, o engenheiro agrônomo lá responsável, está olhando lá 2 vezes por semana a tua lavoura, né? Isso garante uma performance incrível para as lavouras hoje. Por isso que nós temos números assim acima da média do nosso país, né? Pela dedicação, né, e empenho que o pessoal tem tido no manejo da soja, inclusive, né? Então, muito produtor de soja, né? Aliás, muito produtor de algodão planta soja também, né? E ao invés de ser mais, assim, ter um menor intervalo, uma menor frequência de monitoramento, na soja ele vê aquilo tudo como um grande negócio e que ele quer
passar todo o conhecimento, toda a experiência do algodão, né, e do empenho que ele tem com o algodão, né, toda a tecnologia para a soja também. E ele vê que ambas as culturas respondem muito em termos de produtividade, né. E o vizinho que só planta soja, ele olha aquilo, né, e pensa, por que o cara produz e minha produtividade não é tão boa, né? Aí ele começa a ver que toda semana, 2 vezes, 3 vezes por semana tem uma pessoa rodando lá, né? E então ele também começa a replicar aquele modelo, né? E ele começa a ver resultado nisso. Isso é muito importante o que o Rogério está falando, Josi, porque é o seguinte, transformando isso na prática, 2 visitas por semana, cada 3 dias na média aí, é o ciclo da praga. Se você pegar uma lagarta, por exemplo, quantos dias ela demora para mudar de instar? Na média, se tiver quente 2 dias, até 3 dias. Então, nós estamos pegando exatamente o time que você perguntou. É isso que nós transformamos no dia a dia, porque se nós errarmos o time, nós soltarmos uma aplicação com uma lagarta já no 3º instar, primeiro que vai ser muito difícil pegar. Segundo, que a dose tem que ser alta. Então, se nós pegarmos ela na neonata, 1º instar, 2º instar, nós estamos acertando o time dela. Tem algumas que nós temos que pegar, tem até produtos que nós temos ação ovicida. Quanto que dura um ovo, por exemplo, de mosca branca? Até 7 dias. Se eu sei que com 2 dias ele está claro e ele escurece do 3º ao 6º dias, se ele estiver escuro, o que eu vou fazer? Eu vou esperar ele eclodir, eu sei que daqui 2 ou 3 dias ele está eclodindo e nós vamos soltar um produto já com ação neficida. Então, esse time é o time correto. Mas para isso precisa conhecer o ciclo de cada praga, conhecer o ciclo de cada doença, né? Voltando para a soja, por exemplo, Pacassora pacarrise, que é a ferrugem da soja. A gente sabe quando ela forma uredes, quando uredosporos, tudo certinho, porque aí eu sei aonde que eu posso pegar ela. Se eu vou usar produto com ação curativa ou, antes disso, usar produto preventivo, né? Porque nós temos produtos de ação preventiva e temos produtos até com ação curativa. Então, isso serve para doenças, serve para pragas. Então, isso nos ensina, que nos ensinou dia a dia, é estudar muito. A gente estudou muito o ciclo de cada praga. Quando você pega uma palestra nossa, quando você pega um treinamento nosso, você vai ver sempre na tela, lá do lado direito, tem o ciclo de cada praga. É isso que a gente quer mostrar. Vamos falar das plúsias, de modo geral. 34 dias, por que é tão rápido? Você vê 1ª, 2ª geração lá dentro. Será que eu tenho que descuidei da 1ª que está a 2ª geração lá dentro? Uma lagarta pode pegar 4, 6 gerações, dependendo dela, por safra. Então, isso é importante para nós, para que a gente possa acertar se é produto químico ou até biológico. Nós trabalhamos também com produtos biológicos hoje. Essa interação químico-biológico, nós acreditamos demais nisso, que esse é o grande futuro da agricultura. Porque nós trabalhamos, o Rogério foi muito feliz esses dias que nós estávamos conversando, numa reunião online que nós estávamos, exatamente perguntando na parte de abelhas, produtos novos que vão ser lançados, que nós temos dentro da nossa pesquisa. Depois eu quero comentar um pouquinho da pesquisa, Josi, nossa, porque nós estamos muito preocupados com essa sustentabilidade, com essa parte onde que nós temos que preservar os inimigos naturais ou amigos naturais, as abelhas no ambiente. Então hoje nós somos agrônomos e uma empresa de consultoria que preocupa muito com o meio ambiente. Isso faz parte do nosso dia a dia. Em relação a isso, acho que às vezes a gente vê muito a pessoa perguntando pacotes prontos de aplicação, né? E na verdade, você tem que ter o conhecimento, a base primeiro, para que você consiga escolher da melhor forma, né? Porque nem sempre aquele pacote vai atender o que está acontecendo ali na área. Né? Outro dia a gente estava conversando, você estava me explicando que dependendo de qual praga está ali, né, de qual o estágio, não adianta você aplicar determinado produto, né? Às vezes você tem que pegar outro que pega uma amplitude maior de pragas. Comenta um pouco sobre o que a gente estava conversando aquele dia lá. Então, isso é muito legal hoje. Por que não dá para ensinar uma coisa pronta, né? Uma receita de bolo. Vamos falar receita de bolo, né, Rogério? Que tanto o pessoal pede, mas não tem como. O pessoal ter, pede né? muito como é que eu faço determinadas situações, mas vamos falar um pouquinho. Quando você pega os reguladores de crescimento, chamado comumente de fisiológicos, os reguladores de crescimento, você tem algumas diferentes marcas, por exemplo, mas o princípio é o mesmo. Ou seja, eles atuam na equidise. Ou seja, quando a lagarta muda de pele, vulgarmente falando. E quando você faz isso,
ela pega só os primeiros instares. Então, os fisiológicos, como é que os fisiológicos funcionam? Ou os reguladores de crescimento? Eu preciso de umidade no ambiente. Eu preciso de temperaturas maiores, mas principalmente de umidade no ambiente. Se for um tempo muito seco, os reguladores não vão funcionar. Aí eu tenho que partir produtos mais de contatos. Então, uma coisa muito importante que hoje, às vezes, o pessoal... Primeira coisa, quando eu vou fazer uma palestra, o Rogério também vai fazer uma palestra, pergunta assim, a gente aprende na escola, o que desequilibra a água? Todo mundo levanta a mão que é piretroide. E não são só os piretroides que vão desequilibrar a água. Nós temos, por exemplo, os fungicidas, porque os fungicidas atuam diretamente e matam os predadores de ácaros, que são os ácaros predadores. Então, os fungos que são predadores de ácaros. Depois nós temos também os neonicotinoides hoje, que, numa larga escala, dependendo se é um aceto, imida, um tiametoxan ou qualquer outro, nós temos novas classes hoje de neonicotinoides que atuam diretamente nos predadores de ácaros. Então, é muito importante saber esse tipo de coisa, para recomendar na época certa, no momento certo. Trabalhar com produtos cada vez mais seletivos na fase inicial de qualquer cultura e deixar os produtos teoricamente mais agressivos para o final, porque eu estou preservando a minha quantidade de amigos naturais. E aí, aumentando essa quantidade de amigos naturais, é muito importante isso para que a gente consiga ter um estabelecimento muito forte lá dentro. Bovéria, por exemplo, área de biológico, o que ela precisa para desenvolver bem? Primeiro, um bom ambiente com umidade e uma boa palhada no solo. Aí o fungo desenvolve e vai ter um controle natural da mosca branca. Então, tudo isso é o que nos leva no dia a dia. É o que faz com que a gente consiga ver no dia a dia. Logicamente, isso é a experiência do dia a dia que vai fazer com que a pessoa treine. Mas ela pode antecipar a fase. Como é que ela pode antecipar a fase? Buscando todo esse conhecimento que talvez a gente consiga repassar eu com o Rogério. Nós demoramos. Eu com o Rogério, eu pelo menos, acho que o Rogério também, nós levamos muita pedrada para aprender. E a gente talvez procure melhorar, ensinar o caminho das pedras para as pessoas. Então isso vai ser importante, Josi. Uma coisa que eu aprendi com o professor Paulo de Grande, né, que, voltando um pouco em relação a inimigos, assim, predadores e doenças, assim, né, que seletividade depende de dose também, né? Então, tem muita gente que gosta de falar, não tá matando, não tá controlando, vamos subir dose, né? Só que ele tem que lembrar também que toda vez que você sobe dose, você muda a relação de seletividade de um produto, né? Uhum. Então, o que a gente conclui disso, né? Que aquele milagre no frasco, ele tem que ser bem utilizado, né? Uhum. Então, não adianta você simplesmente pegar, ler uma bula, não, vou pegar, aplicar que vai funcionar, né? Então, aquilo ali é uma ferramenta. Todo produto é uma ferramenta. Seja ele químico ou biológico, aquilo é uma ferramenta que, se bem utilizada, né? Da forma adequada, com conhecimento, ele vai te dar o retorno necessário, né? Um negócio que o meu ex-patrão Wilson Rorita sempre falava, eu guardo aquilo ali sempre para mim, né? Que não existe produto caro, né? Caro é usar e não funcionar. Né? Tudo que você usa e funciona e atinge seu objetivo, né? Aquilo é viável, né? Então, é um negócio que é muito importante, né? Em relação ao manejo de pragas e doenças, né? E o uso do químico, né, ou o uso do biológico nessa história toda, né? Verdade. E já que vocês entraram no assunto do biológico, alguns pontos, né? Conta pra gente o que vocês têm visto na prática e o que tem mais trazido resultado na área de biológicos ou da área do campo experimental que vocês têm visto, né? Conta um pouco pra gente. Quero falar um pouquinho, o Rogério vai comentar bastante, ele utiliza biológico há muitos anos já também. Hoje, no nosso centro de pesquisa, nós temos 6 empresas de biológico. Só que o que a gente faz para nematóide, para mosca branca, hoje nós temos um complexo, nós estamos estudando até parasitóides e bactérias para picudo também, controle de picudo. Então, vírus para lagartas, nós trouxemos em 2014 para o Brasil, isso aí, esses vírus, HZNPV, para helicoverpa, quando teve o boom da helicoverpa, nós fomos ver isso na Austrália. E de lá veio o conhecimento que todo o Brasil hoje usa vírus. E está vindo agora os vírus para
Spodoptera, nós temos os vírus para as plúsias também. Então, nós temos hoje um estudo muito grande. Os nossos pesquisadores do nosso centro de pesquisa, o Shibuya, o Morita, o Ivaneide, o Gabriel, estão todos eles envolvidos, o Matheus, estão todos eles envolvidos diretamente, não só para competição de variedades, para parte de solos, nutrição, reguladores de crescimento, indutores de resistência. Nós acabamos de fazer um webinar sobre indutores de resistência e também essa área de biológico. Esse estudo é muito forte para nós, mas a gente já vem usando já há alguns anos. Só para você ter uma ideia, nós soltamos tricograma em 2014 aqui na Bahia. Tricograma é muito usado na cana-de-açúcar. E o que nós descobrimos quando nós soltamos tricograma? Você tem que ter 120 mil parasitoides por hectare. E nós compramos de uma empresa, de 3 empresas. Uma tinha 120 mil, as outras tinham 20 mil parasitoides. Então, você vê que nessa época a grande dificuldade era ter empresas de boa qualidade que tivesse um produto com essa qualidade toda. E nós tínhamos muito pouco na época. E esse avanço das empresas biológicas foi muito forte nesses últimos anos e tem trazido empresas de excelente qualidade. Eu tenho uma relação com biológicos há bastante tempo, né? Graças principalmente aos meus clientes que nos permitem assim, o trabalho com essa tecnologia aí que evoluiu demais, né? Então, a gente trabalha usando esses produtos há praticamente 7, 8 anos já em escala comercial, né? E a gente vê, assim, né, os ajustes, né, com as formas de aplicar esses produtos, né? A escolha dos produtos, né, de empresas idôneas, né? E que, principalmente, controle biológico a gente tem que pensar em médio e longo prazo, né? Se você vai começar a trabalhar com controle biológico, não pense que você vai aplicar hoje para ter resultado amanhã, né? Não é igual você usar um produto de choque, né? Que se aplica hoje e amanhã está resolvido. Não, controle biológico você vai entrar num sistema de trabalho de médio e longo prazo. Mas, se você não começar, né, nunca você vai ter esse processo de equilibrar novamente teu ambiente, né? A gente aplica muito controle biológico, principalmente visando nematóides, né? Como é o meu caso, né? O Caçuia já tem algumas aplicações para pragas e doenças, né? Hoje meu manejo biológico é 90% nematóides, né? Então a gente trata de aplicações no sulco, né, de produtos fungos e bactérias, né? Para convivência e controle de nematóides, né? Juntamente com o manejo cultural, né? A gente trabalha rotação de cultura, rotação de variedades, né? Rotação de produtos, né? Tudo isso aliado a um manejo de palhada, né? Manejo cultural, que cria um ambiente, né? Que nem você falou, não existe receita de bolo, né? Então não existe também o uso de um manejo único para convivência com pragas e doenças de solo, né? Que é o que a gente tenta controlar e temos muito sucesso em algumas áreas, né? E é uma área crescente dentro da agricultura, né? Essa questão de controle biológico, né? A gente vê consolidado controle de nematóides hoje, né? Também vem se consolidando bastante controle de doenças, né? Principalmente mofo branco, né? E a gente tem alguns casos aí com doenças como mancha-alvo, antracnose, né? Fusarium, macrofomina, que a gente tem exemplos práticos disso aí e resultados sobre isso, né? Caçuia trabalha bastante questão de vírus, né, para lagarto nas áreas dele, principalmente os irrigados, né? Então a gente tem incorporado o controle biológico no nosso manejo já, né? Então a gente tem, posso falar, né, bastante experiência nessa área, né?
E a gente não considera isso mais uma moda, né? Isso aí faz parte do nosso dia a dia, né? Em relação a números, o que vocês podem falar assim na prática sobre aumento de produtividade ou redução de custo com o controle? Essa pergunta eu acho que é fantástica e nos permite falar um pouco das produtividades que nós estamos tendo no campo hoje. Nós já tivemos sojas produzindo 60, 70, 80, passando soja de 100 sacos por hectare em áreas comerciais, em talhões comerciais. Milho, nós estamos com as espetaculares produtividades. Nós estamos com áreas comerciais produzindo acima de 230 sacos por hectare nessa safra atual que nós estamos. E algodão promete. Eu estava vendo os números do Rogério, vendo os nossos números aqui também. Nós temos contagens expressivas e a gente tem certeza que muito algodão passando de 400, alguns talvez números muito mais expressivos que esses que nós estamos falando, 400 arroba por hectare. Mas o grande segredo é esse. Nós temos que o custo hoje está cada vez mais alto para o produtor. A gente sabe que o adubo subiu, os defensivos subiram, aí eu falo tanto químico quanto biológico, tá? E o preço das commodities não está aquilo que nós esperávamos. Mesmo nós estamos falando em preços em dólar, tá? E isso faz com que a gente tenha que aumentar a produtividade. Então, quando você faz um bom manejo, eu vou te citar um número muito claro. Ramulária, por exemplo, no algodão. O que nos faz permitir? A ramulária chega a fazer o produtor perder mais de 100 arrobas por hectare se ele não fizer um manejo bem feito. Tá? Hoje nós temos variedades com conhecimento no algodão que são RX, ou seja, teoricamente tolerante à ramulária, e tem umas que são RX e outras que não têm resistência nenhuma à ramulária. Então, quando a gente não faz um bom manejo disso aí, os números nossos da pesquisa estão aí para mostrar 100 arrobas por hectare de diferença entre os tratamentos da testemunha com o melhor tratamento. Quando a gente faz para doenças da soja, quando você vai para a ferrugem, é um ano mais favorável para a ferrugem. Um exemplo muito claro, a ferrugem chegou na Bahia de 2002 para 2003. E isso marcou muito uma passagem que eu estava chegando na Bahia exatamente, e um amigo chegou, perguntou se eu poderia visitar um cliente deles, na época não era cliente meu, e eu cheguei, o produtor pediu, falei, o que você está aplicando? Falei, olha, eu estou aplicando produto tal, que era só uma estribirulina pura, e um triazol que ele aplicava na época, que tinha pouca eficiência. Como eu já tinha um pouco de experiência do Paraná, falei, o que você tem mais? Ele estava com 2 aviões na época. Aplicamos lá, alugado. É o Renato. E aí eu falei, Renato, você tem outro? Ele falou, ele tinha uma mistura dupla, que seria uma estribirulina com triazol. Falei, suspende tudo isso aqui e coloca. Ele falou, mas você tem certeza? Falei, tenho. Isso em 2002, quando eu cheguei aqui. E aí eu cheguei, ele tirou tudo, aplicou. Ele produziu, na época, 48 sacos por hectare com ferrugem, e o vizinho dele produziu 7 sacos por hectare. Esse cara virou muito amigo meu. É cliente, virou muito amigo meu. Por quê? Aplicar as coisas na hora certa. Aplicar o produto correto no time correto. Então, essa experiência que nós temos, tanto para pragas, quanto para doenças, manejo de nematóides, manejo de solo, isso aí é que faz com que os números voltem a crescer. Em tempos de, quando você tem custo alto, você pode produzir, vou citar um exemplo de soja, você pode produzir 50 sacos por hectare e você pode produzir 75, 80 sacos com os mesmos produtos. O que precisa fazer é um manejo bem feito. Então, essa é a diferença. O algodão, isso também é muito claro, acabei de citar 100 arrobas por hectare no mínimo. Então, milho também. Então, o bom manejo é que faz com que a gente tenha esse sucesso. Porque o produtor, ele precisa estar ciente e confiante naquela recomendação que a gente faz. E isso só se faz, Josi, baseado em resultados que nós temos de pesquisa. Eu faço questão de colocar que os pesquisadores são muito importantes. Nós temos órgãos como a Embrapa, nós temos outros órgãos, mas hoje nós temos a nossa pesquisa privada. Dentro da Caçu Inteligência, nós temos só essa safra, na região oeste da Bahia, nós temos 110 hectares de pesquisa. E tudo isso, custo nosso. O que a gente faz? Dá base para que o Rogério recomenda, dá base para que eu recomendo, para o Guilherme e assim por diante.
porque essa base de pesquisa vai fazer com que nós testamos produtos novos, nós testamos em variedades novas, para que a hora que ela chegue na mão do produtor, todo o nosso conhecimento a gente já pode transferir direto para o nosso produtor. E isso vai gerar resultado, isso vai gerar produtividade. Hoje nós temos, dentro do nosso centro de pesquisa, muitas dúvidas que nós temos na área de consultoria, a gente procura antecipar isso. E a gente conversa muito com pesquisadores e trazer o que tem de novidade. Todas as tecnologias que estão vindo, estão por vir, nós estamos testando. Então isso para nós é muito importante, porque ao chegar ao produtor, nós já testamos. E essa tecnologia já está na nossa mão. Posso citar produtos que já estão há 3, 4 anos na nossa mão, que nem foram lançados ainda. Tudo que tem de variedades novas, tanto para soja quanto para algodão e milho, a gente testa para ver e adaptar aquilo para a região. Por exemplo, qual o melhor strand, qual o melhor espaçamento para aquela variedade. Hoje, nós estamos falando muito de indutores de resistência, por exemplo. Essa é uma coisa que vem muito do hortifruti, e as grandes culturas não têm, vamos falar assim, o hábito de usar isso aí. Mas por que não tinha? Porque exatamente não tinha um conhecimento suficiente. E nós vimos que ao longo do tempo, nessas áreas de hortifruti, quais são os grandes sucessos? Onde nós temos um nível de fertilidade, principalmente de fósforo grande no solo. Aí os resultados aparecem. Não adianta você dar um remédio para uma pessoa que está muito fraquinha. Você tem que primeiro fortalecer essa para que depois você possa dar um remédio que realmente vai fazer ela revigorar. É isso que nós fazemos com a planta. Uma coisa que fisiologia é uma coisa que nós estamos estudando demais isso. Fisiologia, nós estamos conversando com vários profissionais dessa área para que a gente possa desenvolver cada vez mais, porque a planta hoje, ela responde aos estímulos. E ela só responde estímulos quando você faz um estímulo bem feito para ela. Então, isso que nós temos feito. E o nosso centro de pesquisa consta, hoje, nós temos agrônomos, agrônoma, técnicos, pessoal que pega no dia a dia lá, que o pessoal que vai colher, pessoal que fica no trator, que fica no pulverizador. Então nós temos hoje uma equipe muito grande que nos suporta para que a gente possa levar todas as informações. E isso, o que a gente quer fazer? Informações regionais. Hoje nós temos um centro de pesquisa aqui na Bahia, nós estamos criando já nessa última safra um centro de pesquisa na região do Vale do Araguaia, e nós pretendemos criar um centro de pesquisa também na região da 163. Por quê? Gerar informações regionais. Eu posso citar um exemplo muito claro quando foi o bicudo. Esse programa fitossanitário começou em 2001 com o Rogério, eu e outros colegas, quando nós somos esse programa com outros colegas, e nós estamos na 3ª geração. Mas em 2014 nós vimos que algumas moléculas já não funcionavam. E sendo que outras regiões vieram a utilizar o que nós estamos utilizando hoje só em 2017, por exemplo, 3 anos depois, e levaram prejuízos enormes. Então, antecipar os problemas. Eu acho que esse é o grande mérito da pesquisa. E isso faz com que a gente antecipe os problemas, tenha as melhores recomendações e, principalmente, seja muito assertivo naquilo que nós estamos fazendo. E o nosso centro de pesquisa tem cada vez crescido mais. Só para você ter uma ideia, essa última safra, nós estamos colhendo os resultados de algodão agora, nós estamos com mais de 8.000 parcelas no campo. Entre soja, milho e algodão, nós tínhamos mais de 8.000 parcelas no campo. Então, tudo isso é muito trabalho. E o nosso pessoal do campo, o nosso pessoal da pesquisa, trabalham, vou te falar, incansavelmente para gerar resultados. E isso realmente tem sido muito gratificante para nós e principalmente gerado muitos resultados. Fertilidade. Nós temos um trabalho de doutorado na área de fertilidade, dentro das nossas áreas. Então, nós temos um pesquisador que está orientando o nosso gerente de pesquisa para a área de fertilidade. Então, isso aí também nós temos na retaguarda os nossos pesquisadores e pesquisadores externos que nos ajudam também. Conta pra gente, então, o que é esse projeto Mestres do Manejo? Mestre do Manejo foi quando eu fui fazer uma palestra e quando a gente acaba a palestra, o pessoal vem com o pendrive lá. Você pode passar essa palestra? Eu falei assim, olha, isso aqui é um trabalho do Rogério e meu, isso é mais de 30 anos, é um acervo de mais de 30 anos. Se eu passar isso aqui para você
você às vezes nem vai dar valor nesse tipo de coisa. Então, aí as demandas começaram cada vez mais a aumentar, os pedidos começaram cada vez mais a aumentar. Nós já fizemos palestra no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Piauí, Tocantins. Nós fizemos palestra no Brasil todo. Só não fomos estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Mas aonde tem agricultura, nós já fomos. E isso aí começou a aumentar essa demanda cada vez mais. Esses pedidos começaram a fazer cada vez mais. Primeiro, pela qualidade, que eu falo das fotos do Rogério. E segundo, logicamente, pelo conteúdo nosso. E aí, a ideia surgiu de nós repassarmos isso aí. Gravarmos o Mestre do Manejo e repassarmos esse conhecimento. Então, isso aí está disponível para que o produtor, o agrônomo, o técnico, o estudante possa ter informações. E isso a gente quer compartilhar um pouco do nosso conhecimento. E uma coisa importante, assim, que eu e o Caçuia, a gente adora fazer isso, né? Isso é uma grande motivação que a gente tem, né? Que é treinar as equipes, né? Que a gente gosta de fazer isso e a gente precisa disso, né? A gente precisa treinar as pessoas, compartilhar conhecimento, porque quando as pessoas conhecem mais, elas querem conhecer mais, né? Então, o Mestre do Manejo é uma ferramenta que a gente criou para isso, né? Para oferecer conhecimento e para que ela se estimule a buscar mais conhecimento, né? E a gente está oferecendo uma ferramenta, né? Além do que, a gente tem as tutorias também, né, Caçuia, do Mestre do Manejo, né? As mentorias, aliás, né? A gente marca um dia e eles podem não só assistir uma aula, né, mas interagir com a gente, enviar perguntas, né, como se a gente tivesse presente numa sala, né, fazendo esse treinamento, né. Então, a parte das mentorias é um negócio muito bacana, né, do mestre, né. Nós, o que eu falo para vocês, nós não sabemos tudo, mas a gente procura estudar muito e fazer esse conhecimento do dia a dia. E uma das coisas que a gente quer é, se as pessoas quiserem a nossa mentoria também, nós vamos fazer isso, junto com o Mestre do Manejo. Para nós é muito importante todo esse conhecimento, mas se ficar só para nós, a gente vai limitar isso aí. Então a gente quer junto, eu, o Rogério, o Igor vai estar falando sobre nematóides, o Morita vai estar falando sobre solos, fertilidade e nutrição. Então é um curso muito completo. E os contatos nossos também vão estar abertos. Os WhatsApps, os e-mails também vão estar abertos, que a gente responde aquilo que a gente tem de demanda. E nós temos uma equipe muito grande conosco hoje, que nos auxiliam bastante, tá? E essa equipe é extremamente qualificada. Tá eu e o Rogério hoje aqui, mas nós temos uma equipe enorme aí que nos auxilia bastante. Certo, muito obrigada. Então, quero agradecer o tempo aqui de vocês, que vocês disponibilizaram para compartilhar um pouco do conhecimento que vocês têm aí ao longo desses 30 anos. E agora, quem quiser seguir com a gente no Mestres do Manejo, vocês ficam com o recado do Luiz Eduardo. Muito bem, pessoal. Estamos terminando o nosso conteúdo do primeiro dia. Hoje falamos sobre a importância de se tornar um mestre do manejo, o que o diferencia de um profissional comum. Contamos um pouco da história da caçuia e passamos a primeira parte do conteúdo exclusivo dessa semana. Na próxima aula, vamos aprofundar um pouco mais nos pontos-chave que a maioria dos engenheiros agrônomos e proprietários rurais não enxergam, focando dessa vez nos pequenos detalhes práticos da identificação de uma das principais pragas da soja, milho e algodão. Você não pode perder. Mas ainda não acabou não. Agora é com você. Queremos saber sua opinião sobre esse primeiro vídeo. Essa parte é muito importante para nós. Por isso, deixe seu comentário ou sua dúvida aqui nessa página. E aproveite para conhecer nossos outros canais. Os links estarão aqui nessa página também. Não esquece de enviar esse conteúdo para seu amigo, amiga ou colega de trabalho que também está precisando desse conhecimento. E a gente se encontra no próximo vídeo, que vai ao ar nesta quarta-feira. Um abraço e até lá!